Olá, convido-a a ouvir uma história. O meu marido trouxe os pais dele para viverem conosco. Disse que ia em trabalho para a Suíça durante 4 anos. Despedi-me dele no aeroporto e em seguida bloqueei os 6 cartões de platina dele e pedi o divórcio, deixando a família dele em choque. Tinha acabado de me despedir. A chorar. Do meu marido que partia para a Suíça durante 4 anos pelo nosso futuro, e de repente congelei, ao receber uma notificação por SMS de que tinham acabado de ser debitados 20 mil euros do cartão de crédito por uma compra de joias numa ourivesaria de luxo. Afinal, a sua Suíça ficava num resort de 6 estrelas no Algarve, e os 150 mil euros que eu e o meu marido tínhamos ganho com o nosso suor desapareceram juntamente com a sua jovem amante, deixando-me apenas 2 coisas. A primeira, uma traição sem limites. E a segunda, 2 sogros postiços, que exigiam que eu os servisse como uma empregada doméstica. A chuva súbita de verão em Lisboa tornara o ar do nosso apartamento num condomínio de luxo úmido e fresco. Eu estava à janela, a ver as gotas de chuva abaterem no vidro temperado. E na minha alma crescia uma inquietação vaga e indescritível. Atrás de mim, ouviam-se as gargalhadas altas dos meus sogros e do meu marido, quebrando o silêncio habitual da nossa casa. Hoje era um dia especial. Segundo o meu marido, Diogo, ele tinha ido pessoalmente ao Alentejo para trazer os pais a Lisboa logo pela manhã. O senhor Gonçalo e a dona Teresa trouxeram consigo uma imensidão de produtos da terra, desde um saco de batatas a frascos de compotas caseiras e uma dúzia de ovos do campo, cuidadosamente embalados. À primeira vista, parecia um quadro idílico de uma feliz reunião familiar. Mas a minha intuição feminina, desenvolvida ao longo de 7 anos de vida com o Diogo, dizia-me que havia algo de errado no seu olhar fugídio. O jantar estava mais farto do que o habitual. Eu tinha pedido para sair mais cedo do trabalho para preparar um arroz de marisco e o seu assado no forno preferido, que os pais dele tanto apreciavam. O Diogo sentou-se à cabeceira da mesa, a servir vinho tinto ao pai com um rosto excessivamente radiante. Pigarreou. Pousou o copo na mesa com um baque, atraindo a atenção dos outros 3. O Diogo olhou para mim, depois para os pais, e com um tom solene disse: Mãe, pai, Leonor, trouxe-vos aqui hoje para vos anunciar algo importante. A empresa decidiu enviar um funcionário-chave para a Suíça para uma formação avançada e para gerir a filial durante 4 anos. É uma oportunidade de ouro para mim para, quando regressar, assumir o cargo de vice-diretor-geral. A administração confiou-me esta missão. E eu aceitei. Fiquei paralisada. Os talheres quase me caíram das mãos. 4 anos é uma eternidade. E ele nem sequer me tinha dito uma palavra. Olhei para ele, tentando falar o mais calmamente possível. Vais para a Suíça por 4 anos. Por que não me falaste antes de uma decisão tão importante? O Diogo apressou-se a pegar-me na mão. O seu olhar estava cheio de culpa. Mas eu ainda via a falsidade nele. Leonor, meu amor, desculpa, por favor. A decisão foi tomada muito rapidamente. O diretor-geral chamou-me, fez a proposta. E eu tive de aceitar na hora. Senão o lugar ia para outro. Vou pelo futuro da nossa família. Quero que quando eu voltar possamos dar-te a ti e aos nossos futuros filhos uma vida melhor, comprar uma grande casa no campo, em vez de nos apertarmos neste apartamento. A dona Teresa, ao ouvir que o filho ia para o estrangeiro, iluminou-se toda, com um sorriso que não lhe saía do rosto. Bateu nas coxas e, em voz alta, sobrepondo-se ao som da chuva lá fora, exclamou: Meu Deus, que sorte! 7 gerações da nossa família sonharam com isto. O nosso Dioguinho é um campeão. Vai para a Suíça, para o coração da Europa. Gonçalo, estás a ouvir? É um orgulho para toda a nossa linhagem. Vai, meu filho, não te preocupes. A Leonor toma conta da casa. O senhor Gonçalo também acenou afirmativamente, levantou o copo e, com ar satisfeito, deu um gole. Um homem tem de ver mundo. Fazes bem, filho. Eu e a tua mãe apoiamos-te totalmente. O Diogo virou-se para mim, apertando-me a mão levemente, como que a tentar transmitir confiança, mas a sua palma estava gelada. Continuou a expor o seu, como ele lhe chamava, plano impecável. Leonor. Vou para longe e não te posso deixar sozinha em casa, e muito menos posso deixar os meus pais idosos na aldeia sem supervisão.
Por isso, pensei em tudo. Durante os 4 anos que eu estiver fora, os pais ficam aqui a viver contigo. Assim, eles têm companhia, ajudam-te na cozinha. E tu, por sua vez, poderás cuidar da saúde deles, cumprindo o meu dever de filho. Tu és uma esposa tão atenciosa e compreensiva. Não me vais desiludir, pois não? As palavras do Diogo eram como um laço invisível a apertar-se no meu pescoço. Ele colocou-me perante um facto consumado. Se eu recusasse, tornar-me-ia numa nora egoísta e mesquinha, que atrapalhava a carreira do marido e não queria cuidar dos seus pais. Mas se concordasse, esperava-me a perspectiva de viver debaixo do mesmo teto com a minha sogra, conhecida pelo seu feitio difícil e exigente, enquanto o meu marido estaria algures longe. Olhei para a dona Teresa e vi como ela me observava, expectante. Respirei fundo, tentando reprimir a irritação que me subia ao peito. Não vou atrapalhar a tua carreira, mas o facto de os teus pais ficarem aqui por 4 anos, acho que precisa de ser discutido. Eles estão habituados ao espaço na aldeia, e aqui é um apartamento, é apertado. Receio que não se sintam confortáveis, e pode até afetar a saúde deles. Além disso, eu passo o dia todo no trabalho. Temo não conseguir dar-lhes a devida atenção. O rosto da dona Teresa toldou-se imediatamente. Pousou o prato na mesa com estrondo. Leonor, o que é que queres dizer com isso? Achas que nós, os velhos, somos uns saloios e porcos? Ou tens medo que fiquemos a viver à tua custa? O meu filho desfaz-se a trabalhar para manter esta casa. E agora que ele vai embora, pede-te para cuidares dos pais, e tu já estás a torcer o nariz. E ainda se diz boa esposa e nora. O Diogo interveio apressadamente. A sua voz era doce e apaziguadora, mas no seu olhar lia-se pressão. Mãe, que estás para aí a dizer? A Leonor não quis dizer isso. A minha mulher está apenas preocupada que vocês não se sintam à vontade. Leonor, os pais já têm uma certa idade. Hoje estão bem, amanhã não. Deixá-los sozinhos na aldeia. Quando eu estiver tão longe, não vou conseguir trabalhar descansado. Se gostas de mim, ajuda-me até ao fim. Pensa que estás a ajudar-me a carregar este fardo familiar para que eu possa construir a minha carreira em paz. Prometo que te envio todo o meu salário de lá. Compra o que quiseres, gasta no que quiseres. Ao ouvir falar em dinheiro e responsabilidade, percebi que não podia recusar ali mesmo, à frente dos pais dele. Tive de acenar com relutância, sentindo um peso a instalar-se no meu coração. Está bem se já decidiram tudo e os teus pais querem ficar? Eu concordo. Só vos peço que sejam compreensivos se eu fizer alguma coisa mal. O Diogo suspirou de alívio. Serviu mais vinho ao pai e começou a descrever o futuro brilhante. Falou de uma vivenda junto a um lago e de viagens pela Europa para toda a família. As gargalhadas voltaram, e eu fiquei ali sentada, a mastigar o arroz que me parecia amargo, e a olhar para o Diogo, o homem com quem partilhei a cama durante tantos anos, e de repente senti que ele se tornara um estranho. Por que tinha ele tanta pressa em partir? Por que não se atrevia a olhar-me nos olhos ao falar da viagem? A intuição dizia-me que por trás daquele quadro perfeito se escondia algo de errado, mas eu não conseguia perceber o quê. O jantar acabou. Eu andava atarefada na cozinha com as limpezas. Da sala de estar, vinha o som alto da televisão e as gargalhadas estrondosas da minha sogra. Pelo canto do olho, vi o Diogo a ir à varanda para falar ao telemóvel. Falava muito baixo, às escondidas, cobrindo a boca com a mão. Quis aproximar-me, mas ele já tinha terminado a chamada e regressado à sala com um sorriso de circunstância no rosto. Naquela noite, o Diogo dormiu profundamente. Mas eu revirei-me na cama, sem sono, a ouvir o som monótono da chuva e o ressonar do meu marido. E na minha cabeça remoíam dúvidas, para as quais não havia resposta. Na manhã seguinte reinava no apartamento um ambiente de despedida. Mas, por estranho que pareça, o mais sentimental era o Diogo, e não eu. Ele acordou muito cedo, verificou a mala mais uma vez, vestiu um fato elegante. Os pais dele levantaram-se de madrugada para lhe preparar um pequeno almoço reforçado e obrigá-lo a comer o suficiente para ter forças para a longa viagem. A dona Teresa não largava a mão do filho, com lágrimas nos olhos, dando-lhe infindáveis recomendações, desde como se alimentar corretamente e vestir-se de acordo com o tempo, até como ter cuidado com estranhos num país estrangeiro. Leonor, levas-me ao aeroporto? Sim, claro. O voo é às 10 da manhã.
Está na hora de sairmos. O Diogo olhou para o relógio, apressando-me. Peguei na minha mala e nas chaves do carro em silêncio. A caminho do aeroporto de Lisboa. O Diogo não parava de me segurar a mão, dizendo as palavras mais ternas. Vais ter um tempo difícil em casa, querida. Assim que chegar, ligo-te por videochamada. Por favor, cuida de ti, não te esgotes no trabalho. E se os pais estiverem descontentes com alguma coisa, sê mais sábia, faz isso por mim. Está bem. Eu conduzia, a olhar em frente, e apenas murmurava em resposta. Na minha alma não havia tristeza pela separação do marido, mas sim vazio e cansaço. O carro parou junto ao terminal de partidas internacionais. O Diogo abraçou-me com força, deu-me um beijo sonoro na testa, e depois, agarrando na mala, entrou, sem se esquecer de se virar e acenar-me com um sorriso radiante. Fiquei a vê-lo desaparecer por trás das portas automáticas. Em teoria, eu deveria chorar ou pelo menos sentir uma pontada no coração. Mas não, senti apenas alívio, como se tivesse largado um fardo pesado. Ao mesmo tempo, a inquietação do dia anterior regressou com nova força. De volta ao carro, liguei o motor, preparando-me para ir para o escritório. De repente, o telemóvel vibrou na minha mala. Olhei para o ecrã, uma mensagem do banco. Provavelmente a cobrança da anuidade ou alguma publicidade. Já ia ignorar, mas o hábito profissional obrigou-me a pegar no telemóvel. As linhas da mensagem que apareceram no ecrã fizeram-me travar bruscamente na berma da estrada. O coração começou a bater tão forte que parecia querer saltar-me do peito. Foi efetuada uma transação no valor de 20.000 euros com o cartão adicional associado à sua conta, numa joalharia na Avenida da Liberdade. Esfreguei os olhos e reli a mensagem 5 vezes. 20.000 euros, uma quantia enorme, e o local, a Avenida da Liberdade, a rua mais luxuosa no coração de Lisboa. A cabeça andou-me à roda. Eu tinha pedido aquele cartão adicional para o Diogo, para despesas de representação e necessidades urgentes. Ele disse que estava a fazer o check-in para um voo para a Suíça. Então por que é que naquele preciso momento tinham debitado dinheiro do cartão dele numa joalharia no centro de Lisboa? Havia 2 possibilidades. Primeira, o cartão dele tinha sido clonado ou roubado. Segunda, ele não estava no aeroporto. Respirei fundo, tentando acalmar-me. A experiência de trabalhar sob pressão ensinou-me a não entrar em pânico. Marquei o número da linha de apoio do banco. A minha voz soou fria e decidida, sem um único tremor. Bom dia, sou a titular do cartão principal número. Acabei de receber uma notificação de uma transação de valor elevado que suspeito ser fraudulenta. Exijo o bloqueio imediato de todos os cartões associados a esta conta, incluindo o principal e todos os adicionais. O operador confirmou os meus dados e executou o pedido imediatamente. Depois de desligar, fiquei sentada no carro, a apertar o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Se o cartão tivesse sido roubado, o Diogo ter-me-ia ligado imediatamente, mas o meu telemóvel estava em silêncio. Tentei ligar-lhe. O número para o qual ligou não está disponível. Ele tinha o telemóvel desligado, o que era consistente com o embarque num avião. Mas e aquela transação? Nenhum ladrão seria tão descarado a ponto de ir a uma loja de luxo e gastar 20.000 euros em joias. Há câmaras por todo o lado. Um pensamento terrível surgiu na minha mente. O Diogo mentiu. Ele não ia para a Suíça. Ele estava em Lisboa. E gastou aquele dinheiro em diamantes para outra pessoa. Lembrei-me do seu olhar fugídio na noite anterior. A conversa telefônica secreta na varanda e a sua pressa esta manhã. Todas as peças do puzzle começaram a encaixar-se num quadro assustador. Não fui para o escritório. Fiz inversão de marcha e dirigi-me para o centro da cidade. Precisava de ter a certeza da verdade, mas pelo caminho percebi que não podia simplesmente chegar à loja e exigir ver as gravações das câmaras. A um particular, não as forneceriam. Estacionei junto a um café sossegado, pedi um café preto sem açúcar. A amargura do café ajudou-me a recompor-me. Abri a aplicação do banco no telemóvel e verifiquei o histórico de transações. Além daquela quantia enorme, descobri várias despesas menores na última semana em restaurantes e lojas de roupa de senhora onde nunca tinha estado. A intuição feminina nunca se engana. Fui enganada. Uma fraude grandiosa e cruel. O meu marido, o homem com quem partilhei a cama, encenou um espetáculo perfeito para me enganar.
Deixou os pais idosos aos meus cuidados, enquanto ele se divertia algures com o dinheiro que ganhamos com o nosso suor e sangue. As lágrimas jorraram-me dos olhos, quentes e salgadas, mas limpei-as rapidamente. Chorar agora era inútil. Precisava de provas. Precisava de saber exatamente onde estava o Diogo e o que ele estava a fazer. Lembrei-me do Tiago, o meu melhor amigo desde a universidade, que agora trabalhava em TI e tinha vastos contactos. Liguei-lhe. Tiago, é a Leonor. Podes ajudar-me com uma coisa urgente? Preciso de localizar e seguir os movimentos de uma pessoa. É uma questão de vida ou de morte para mim. Do outro lado da linha, o Tiago percebeu pela minha voz a gravidade da situação e concordou imediatamente. Desliguei, a olhar para o movimento agitado da rua. A chuva de ontem tinha parado. O sol espreitava. Mas na minha alma estava apenas a começar uma tempestade. Não ia deixar as coisas assim. Se o Diogo se atreveu a trair-me, ia pagar caro por isso. Voltei a casa já de noite. No apartamento não havia vestígios das gargalhadas da manhã. Em vez disso, reinava uma atmosfera opressiva. Mal entrei, vi uma desordem incrível. Cascas de tremoços espalhadas pelo chão da sala. Copos abandonados na mesa. A televisão berrava a todo volume, a transmitir qualquer programa de comédia. O meu sogro dormia no sofá, com os pés em cima do braço do sofá, a ressonar ruidosamente, e a minha sogra remexia no frigorífico. Ao ver-me, a dona Teresa não perguntou se eu estava cansada do trabalho, mas fechou a porta do frigorífico com um estrondo e disse, em tom de censura: "Onde é que te meteste? Eu e o teu sogro estamos aqui a morrer de fome. O jantar não está pronto. Decidiste matar-nos à fome, a nós, os velhos?" Olhei para o relógio. Eram apenas 6:30 da tarde. Normalmente, a esta hora, eu ainda estava a acabar de trabalhar. Contendo a irritação, pousei a mala numa cadeira e respondi calmamente: "Acabei de chegar do trabalho, minha senhora. Há arroz e outros alimentos em casa. Podiam ter posto o arroz a cozer." A dona Teresa fuzilou-me com o olhar. Pôs as mãos nas ancas e aproximou-se de mim. "Ah, agora ficaste muito esperta. O marido mal saiu e já estás a mostrar as garras. Eu sou tua sogra. Vim para aqui para descansar, para desfrutar dos frutos do trabalho do meu filho, não para te servir. O meu filho desfaz-se a trabalhar para manter esta casa. E tu só tens de servir os pais dele, e ainda por cima reclamas." Olhei-a diretamente nos olhos, sem vacilar. Antes, eu aguentava para manter a paz na família, por respeito ao Diogo. Mas agora, sabendo que ele me tinha enganado, o meu respeito por esta família evaporou-se. "Tem razão, minha senhora. Eu também trabalho e ganho dinheiro, e metade deste apartamento foi comprado com os meus fundos. Não vos peço para serem criados, mas eu também não sou empregada doméstica." A dona Teresa abriu a boca, provavelmente nunca esperando tal resposta da minha parte. Já se preparava para gritar. Mas eu interrompia com um gesto. "Estou cansada e não quero discutir. Mas já que vamos viver juntos durante muito tempo, acho que precisamos de estabelecer algumas regras para evitar conflitos." Fui à cozinha, servi um copo de água, bebi-o de um só trago, e voltei para a sala, onde o meu sogro já tinha acordado e olhava, confuso, para o que se passava. Eu disse com clareza: "Primeiro, a comida. Eu trabalho o dia todo, e só posso cozinhar o jantar. O pequeno almoço e o almoço são da vossa responsabilidade. Eu compro os produtos e deixo-os no frigorífico. Quem come, arruma. A louça é para lavar logo, não para acumular no lava-louça." A dona Teresa guinchou. "Como te atreves?" Não a deixei terminar e continuei. "Segundo, a limpeza. Temos chão de madeira. É preciso andar com cuidado, não deitar lixo para o chão. Cada um arruma o seu quarto, e sem a minha permissão, não entram no meu quarto." E por fim, sublinhei cada palavra. "Terceiro, respeito pelo espaço pessoal. Eu chego do trabalho cansada. Preciso de descansar. Peço-vos que falem mais baixo e baixem o volume da televisão depois das 10 da noite." O rosto da dona Teresa ficou roxo. Virou-se para o senhor Gonçalo e gritou: Estás a ver? Estás a ver como a tua nora nos subiu a cabeça? O Dioguinho mal saiu de casa e a mulher dele já está a pôr os pais dele na rua. Oh meu Deus! Por que é que eu mereço este castigo?" O senhor Gonçalo também franziu o sobrolho. A sua voz,
tornou-se mais grave e autoritária. Leonor, não tens vergonha de dizer uma coisa dessas? Nós somos os mais velhos. E tu, a mais nova. Deves respeitar-nos. A quem é que estás a impor condições? Esta casa pertence ao meu filho, e nós vamos viver aqui como quisermos. Sorri amargamente. Meu senhor, a escritura deste apartamento está em nome de nós os dois. Metade do dinheiro para a compra foi dado pelos meus pais. A outra metade, eu e o Diogo pedimos num crédito à habitação. O Diogo foi-se embora. Eu sou a dona da casa. Só quero que todos vivam segundo as regras, para que eu tenha forças para trabalhar e pagar o crédito. Se não vos agrada, podem sempre voltar para a aldeia. Lá tem mais espaço. As minhas palavras foram como um balde de água fria. Eles sabiam perfeitamente que na aldeia não havia ar-condicionado nem uma cama quente como aqui. A dona Teresa calou-se, mas o seu olhar estava cheio de ódio. Está bem, espera por mim. Vou ligar ao Dioguinho, vamos ver como ele educa a mulher dele. Ela agarrou no telemóvel e começou a marcar freneticamente o número do Diogo. Mas claro, do outro lado, só se ouviam os longos sinais de chamada ou a mensagem de que o número não estava disponível. Fiquei a lá tentar ligar em vão. E por dentro sorri. O vosso filho está agora a divertir-se com a amante. Não tem tempo para as vossas queixas. Naquela noite, não preparei o jantar. Fui para o meu quarto e tranquei-me. Lá fora, ouviam-se os gritos da minha sogra e o barulho de loiça. Coloquei os auscultadores, pus música instrumental e tentei isolar-me daquele caos. Precisava de poupar as minhas forças. Esta guerra estava apenas a começar, e eu tinha de ser a vencedora. Na primeira noite sem o meu marido, não me senti sozinha. Senti-me mais forte do que nunca. Disse a mim mesma: Leonor, não podes ser fraca. Tens de te proteger a ti e ao que te pertence. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. Maquilhei-me cuidadosamente, escolhi um elegante fato azul escuro e vesti o blazer para parecer mais séria. Ao sair do quarto, ignorei o olhar furioso da minha sogra, que comia uma sanduíche à mesa, e dirigi-me para a saída. Hoje não ia para o escritório, mas sim para uma reunião com o meu advogado, o Dr. Miguel. O escritório do Dr. Miguel ficava no 11º andar de um edifício de escritórios tranquilo. Ele era um conhecido meu de longa data, famoso pela sua mente arguta e dedicação à causa. Coloquei na sua secretária uma pasta com os extratos bancários que tinha impresso de manhã. Veja, por favor, se é possível rastrear este dinheiro. O Dr. Miguel, ajeitando os óculos, pegou na pasta e começou a examinar os documentos com atenção. No escritório, reinava o silêncio, quebrado apenas pelo farfalhar do papel. 15 minutos depois, ele levantou a cabeça. O seu rosto estava sério. Leonor, a situação é mais complicada do que pensas. Os meus colaboradores verificaram estas transações. Nos últimos 6 meses, o teu marido transferiu, em pequenas quantias, um total de 150 mil euros para a conta de uma certa Sofia Victor. 150 mil euros. Estas palavras soaram como um trovão em céu sereno. Os meus ouvidos zumbiram. Eram todas as nossas poupanças de 7 anos de vida em comum, mais os rendimentos de investimentos que eu tinha acumulado com tanto esforço. Tínhamos combinado que no final do ano, com esse dinheiro, compraríamos uma moradia. E agora? Sofia Victor. Este nome pareceu-me familiar. Vasculhei a minha memória. Exato. Sofia, uma ex-estagiária na empresa do Diogo. Há 2 anos, tinha-a visto uma vez num jantar de Natal da empresa. Uma rapariga jovem, com um sotaque do sul, doce como mel, e olhos úmidos que pareciam estar sempre prestes a chorar. Na altura, ela andava sempre a rondar o Diogo, chamando-o de Senhor Diogo com um suspiro. Eu até a elogiei pela sua educação, sem suspeitar que estava a aquecer uma cobra no meu seio. O Dr. Miguel continuou a sua análise. A sua voz estava calma, mas cada palavra cortava-me o coração. As transferências foram muito astutas. Ora 75 mil, ora 150. Na descrição do pagamento, indicava-se sempre pagamento de mercadoria, compra de materiais. Se não se olhar para o quadro geral, é muito difícil notar algo de errado. Esta Sofia tem 24 anos. É natural de Évora. Oficialmente, não trabalha em lado nenhum. Mas há 2 meses foi comprado em nome dela um apartamento de luxo no Porto.
Apertei os punhos com tanta força que as unhas se cravaram na palma da mão. O Diogo andava a planear isto há muito tempo. Ele estava a desviar os nossos bens comuns para construir um ninho com a amante. 150 mil euros é o meu suor. As minhas lágrimas, as minhas noites sem dormir no trabalho são os momentos em que me privei de compras. E ele pegou e deu tudo a outra mulher. O que faço agora, Dr. Miguel? Não posso simplesmente perder este dinheiro. Ele olhou para mim com compaixão. Agora precisas de te acalmar. Temos provas do movimento dos fundos, mas para os recuperar, é preciso provar que eram bens comuns e que as transferências foram feitas sem o teu consentimento, com o objetivo de os ocultar. Vou ajudar-te a redigir a petição de divórcio e o pedido de providência cautelar para o arresto dos bens. Mas primeiro, precisas de determinar exatamente onde está o Diogo agora. Acenei com a cabeça. Nos meus olhos ardia o fogo do ódio. Eu vou encontrá-lo. Obrigada. Ao sair do escritório do advogado, sentei-me no carro, sentindo um nó na garganta. Olhei para o fluxo de pessoas na rua. Cada um apressava-se para os seus afazeres. Quantas mais mulheres, como eu, são enganadas? Lembrei-me das palavras doces do Diogo. Faço tudo pela família. Amo-te mais do que a tudo. Afinal, eram apenas palavras vazias. Abri o telemóvel e olhei para a nossa fotografia de casamento, que estava no ecrã de fundo. Na foto, o Diogo brilhava, segurando-me firmemente a mão. Agora, ao olhar para aquilo, sentia apenas repulsa. Mudei o fundo para um ecrã preto. A partir daquele dia, o Diogo estava morto para mim. Restava apenas um inimigo, chamado Diogo Alves. Fui à empresa dele. Precisava de falar com a chefe dele. O espetáculo chamado Viagem de Trabalho à Suíça tinha de acabar. Queria ver o que restaria do Diogo quando lhe arrancassem a máscara. O escritório do Diogo situava-se num moderno edifício de vidro. Entrei no átrio, respirei fundo para me recompor. Não vim para fazer uma cena. Vim como uma esposa atenta, preocupada com o destino do marido. O disfarce perfeito para desmascarar a mentira. A recepcionista reconheceu-me e sorriu. Bom dia, dona Leonor. Veio ver o senhor Diogo? Mas ele está de férias. Sorri de volta, educada e contida. Oi, Zai. Vim falar com a diretora, a doutora Ana, por um assunto pessoal. Tenho uma reunião marcada. Menti. Não tinha reunião nenhuma. Mas, sendo esposa do chefe de departamento, estava confiante de que a doutora Ana me dedicaria alguns minutos. Subi ao gabinete da diretora e bati à porta. Ao ouvir entre, empurrei a porta. A Dora, Ana, debruçada sobre documentos, tirou os óculos, surpreendida ao ver-me. Oh, Leonor, és tu? Que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Senta-te. Bebe um copo de água. Sentei-me à sua frente, com as mãos no colo, tentando parecer o mais ingênua possível. Bom dia, Dora Ana. Desculpe a visita inesperada. É que o meu marido, o Diogo, ontem foi com tanta pressa para a Suíça que, na confusão, esqueci-me de lhe perguntar a morada exata para lhe enviar uns medicamentos. Ele partiu tão apressadamente e, provavelmente, ainda não teve tempo de comprar um telemóvel novo. Não consigo contactá-lo. Vim pedir-lhe os contactos da filial na Suíça. Adra, Ana olhou para mim. Os seus olhos arregalaram-se de espanto. Franziu o sobrolho e perguntou, como se não acreditasse no que ouvia. Para que Suíça? Estás a dizer que o Diogo foi para a Suíça? Agora foi a minha vez de fingir surpresa. Sim. Ele disse que a empresa o enviou para uma formação avançada e para gerir a filial na Suíça durante 4 anos. Ele partiu ontem às 10 da manhã. A Dororana riu-se, mas no seu riso havia perplexidade e seriedade. Leonor, não estás a confundir as coisas. A nossa empresa não tem filial na Suíça, e mesmo que houvesse algum projeto, não seria o Diogo a ir. Ele ontem mesmo apresentou um pedido de férias de 2 semanas. No pedido, ele indicou que a esposa estava gravemente doente e que ele precisava de estar em casa para cuidar dela, e depois levá-la para tratamento em Singapura. Fiquei paralisada. Como se me tivessem despejado um balde de água gelada. A esposa gravemente doente. Ele atreveu-se a usar a minha saúde, a minha vida, como pretexto para os seus divertimentos. Ele amaldiçoou-me para conseguir umas férias e divertir-se com a amante. A raiva ferveu dentro de mim, mas contive-me. Fingindo apenas choque e imensa dor, disse com a voz a tremer. Está a falar a sério.
Ele disse que a esposa estava doente, mas eu estou perfeitamente saudável, vou trabalhar. Por que é que ele disse isso? Adroana era uma mulher perspicaz. Vendo a minha reação e as inconsistências nas palavras do Diogo, começou a adivinhar o que se passava. Levantou-se, contornou a secretária e deu-me uma leve palmada no ombro. Leonor, acalma-te. Declaro-te oficialmente que não houve nenhuma decisão sobre uma viagem de trabalho do Diogo à Suíça. O facto de ele ter mentido a ti e à empresa é uma violação grave da ética profissional. Tens a certeza de que ele partiu? Acenei com a cabeça. Desta vez, eram lágrimas reais de humilhação. Eu acompanhei-o até ao aeroporto, mas hoje de manhã descobri que com o cartão de crédito dele compraram joias em Lisboa. Droana. Fui enganada. Ele enganou-me a mim, enganou seus pais idosos. A Droana suspirou e abanou a cabeça. Que descarado! Não esperava dele uma baixeza destas. Não te preocupes. Vou mandar verificar todo o seu trabalho e documentação antes de passar o processo. Se ele se atreveu a enganar também a empresa, não vou deixar as coisas assim. E quanto aos teus assuntos familiares, resolve-os com calma. Se precisares de ajuda com algum documento, fala comigo. Sussurrei palavras de agradecimento e despedi-me. Ao sair do gabinete da diretora, vi que o céu sobre Lisboa se tornara cinzento. Tudo ficou claro como o dia. Nenhuma viagem de trabalho, nenhum futuro brilhante. Apenas um marido desprezível, um mentiroso profissional, que gasta o meu dinheiro a construir castelos no ar com outra mulher. O Diogo queimou todas as pontes. Ele pensava que eu era uma dona de casa tola, que só sabe acenar com a cabeça. Enganou-se. Quando uma mulher é encurralada, a sua resposta é mais forte do que qualquer tempestade. Peguei no telemóvel e liguei ao advogado. Doutor Miguel, pode avançar. Quero congelar tudo. Quero que ele não fique com um cêntimo no bolso. Vamos ver quanto tempo dura o seu verdadeiro amor com aquela rapariga. Afastei-me. O som dos meus saltos no chão de mármore soava frio e decidido. O jogo estava apenas a começar. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório com um estado de espírito completamente diferente. Se antes eu pensava constantemente no que cozinhar para o jantar, se o marido ia gostar, se os sogros não se ofenderiam, agora todos os meus pensamentos estavam focados num único objetivo: o trabalho e o plano de vingança. Vesti um requintado fato branco. Pintei os lábios de um vermelho mais vivo e entrei na sala de reuniões com o ar de uma comandante. Hoje tinha uma reunião importante com parceiros estrangeiros para fechar um contrato para o próximo trimestre. Um projeto no qual eu tinha investido toda a minha alma. A reunião decorria de forma tensa. Eu estava junto ao quadro a analisar a estratégia de mercado, quando o meu telemóvel na mesa começou a vibrar sem parar. Olhei para o ecrã, era a minha sogra. Rejeitei a chamada, virei o telemóvel com o ecrã para baixo e continuei a apresentação. Mas 1 minuto depois, o telemóvel vibrou novamente, e de novo. A dona Teresa ligou 5 vezes seguidas. Os parceiros olharam para mim com compaixão. Sorri, pedi desculpa e pedi licença para sair e atender, temendo que algo urgente tivesse acontecido em casa. Mal atendi. O grito estridente da minha sogra atingiu-me o ouvido, ecoando pelo corredor vazio. Leonor, Leonor, vem para casa urgentemente. O teu sogro está mal. Ele vai morrer. Ele caiu. Está a espumar pela boca. Vem depressa. Leva-o ao hospital. Eu sou velha, fraca. Como é que o levanto? A voz da dona Teresa era penetrante. Parecia estar em pânico. Mas eu ainda captei um tom de exagero. Se o senhor Gonçalo estivesse realmente tão mal como ela descrevia, a primeira coisa a fazer era chamar uma ambulância, não ligar à nora, que está no trabalho a quilômetros de distância. Perguntei, calma e fria. O que se passa com ele, minha senhora? Onde é que ele está? A dona Teresa gritou ainda mais alto. Ele está aqui no chão. A tensão deve ter subido. És uma nora tão sem coração. O marido foi-se embora. Tu tens de o substituir. Cuidar dos pais? Vem imediatamente. Olhei para o relógio. Do meu escritório até casa, demoraria no mínimo 45 minutos, se não houvesse trânsito. E agora era a hora de ponta, o que significava mais de 1 hora. Se o meu sogro tivesse realmente um AVC, a minha chegada ele já estaria no outro mundo. Mas lembrei-me que, de manhã, antes de sair, o senhor Gonçalo estava sentado a beber chá
e tinha comido 2 pratos cheios de papas de aveia. Parecia corado e saudável. Além disso, a caixa de comprimidos para a atenção que eu comprei estava intacta. Ele nunca se esquecia de os tomar de manhã. Percebi imediatamente o que se passava. Era mais um truque para me chamar a casa para fazer recados. Ou simplesmente a Dona Teresa queria sabotar o meu trabalho, mostrar o seu poder, como se, à chamada dela, eu devesse comparecer. Ela queria que eu abandonasse uma reunião importante, corresse para casa a toda a velocidade, apenas para ver o marido dela a gemer e a pedir um caldo de galinha. Respirei fundo e decidi não ceder. Disse claramente ao telefone: "Minha senhora, ouça-me com calma. Estou numa reunião muito importante com o diretor-geral. Não posso sair nem por 1 minuto. Se eu sair agora, perco o meu emprego e, consequentemente, o dinheiro com que todos vivemos." A Dona Teresa já se preparava para lançar uma série de maldições, mas eu interrompia. "Não se preocupe, eu trato de tudo. Vou chamar já uma ambulância. O 112. Eles enviam uma equipa diretamente para nossa casa. São profissionais. Têm oxigênio, macas. Prestarão os primeiros socorros e levarão o meu sogro rapidamente para o hospital. A senhora fica em casa e espera pelos médicos." Dito isto, desliguei, sem lhe dar tempo para reagir. Marquei imediatamente o 112. Dei a morada e o estado do doente, tal como a minha sogra o descrevera. Claro que sublinhei todos os sintomas perigosos para que eles chegassem mais depressa. Depois, voltei para a sala de reuniões, sorri, pedi desculpa e concluí brilhantemente a minha apresentação. Cerca de 20 minutos depois, o meu telemóvel vibrou novamente. Desta vez, um número desconhecido, provavelmente da ambulância. Saí novamente. "Estou? É familiar do paciente Gonçalo Pereira? Somos da ambulância. Viemos à morada indicada, mas ninguém nos abre a porta. Ligamos para o telefone fixo. Alguém atendeu. Disse que nos tínhamos enganado e desligou. Sorri para mim mesma, tal como eu pensava. Um espetáculo." Ao ver a ambulância com as luzes a piscar à porta do prédio, a Dona Teresa deve ter ficado cheia de medo, com receio de abrir a porta, para que o seu embuste não fosse descoberto e não tivesse de pagar pela chamada. Respondi ao médico com uma ansiedade fingida na voz. "Oh, coitadinha. A minha sogra deve ter ficado tão nervosa que se confundiu toda. Doutor, por favor, bata com mais força. Diga que fui eu, a nora, que vos chamei. Se não abrirem, peçam à porteira para ajudar a abrir a fechadura. Pode ser que o meu sogro esteja lá a morrer." Eu conhecia bem a minha sogra. Mais do que tudo no mundo, ela temia perder a face perante os vizinhos e gastar dinheiro desnecessariamente. E de facto, 5 minutos depois, a Dona Teresa ligou-me de volta. A sua voz era baixa e subserviente. Nenhuma da agressividade anterior. "Leonor, não é preciso ambulância nenhuma. O teu sogro já está melhor. Foi só uma quebra de açúcar." Dei-lhe um copo de água com açúcar e ele recompôs-se. "Diz-lhes para irem embora. Senão é um barulho por todo o prédio. Os vizinhos vão rir-se." Respondi friamente. "Como assim, minha senhora?" Disse que ele estava a espumar pela boca e deitado no chão. Com a saúde dos idosos não se brinca. Eu já paguei a chamada e os serviços da ambulância. Os médicos já estão aí. Que o examinem para nossa tranquilidade. Se acontecer alguma coisa com ele, nunca me perdoarei. Recusei-me terminantemente a cancelar a chamada. No final, a Dona Teresa teve de abrir a porta e deixar entrar os médicos, que na presença da porteira e de vizinhas curiosas, mediram a tensão e o pulso ao Sr. Gonçalo. O resultado: ele estava absolutamente saudável. Tensão normal, valores de um jovem. Os médicos repreenderam-nos pela chamada falsa e pelo desperdício de recursos. A Dona Teresa teve de pagar os serviços da ambulância com vergonha e a contragosto. À noite, voltei do trabalho. No apartamento reinava um silêncio sepulcral. O Sr. Gonçalo via a televisão, sombrio. A Dona Teresa, ao ver-me, apenas me lançou um olhar furioso. Mas não se atreveu a gritar e a discutir como antes. Ela percebeu que eu já não era a nora submissa que se podia fazer dançar ao som da sua música. Eu usei o seu próprio excesso de zelo para lhe dar uma lição de honestidade. Fui para o meu quarto, mudei de roupa, depois fui à cozinha e preparei para mim uma massa instantânea. Não perguntei pela saúde do meu sogro. Eu já sabia que ele estava mais saudável do que eu.
O meu comportamento frio era uma declaração de guerra silenciosa. Acabaram-se as manipulações com doenças. A partir daquele dia, naquela casa, tudo seria segundo as minhas regras. No terceiro dia após a partida do Diogo, encontrei-me com o Tiago no nosso café preferido no Chiado. O Tiago chegou mais cedo e estava sentado num canto discreto, com uma expressão séria. Ele era o meu melhor amigo desde a universidade, e o único em quem eu podia confiar agora. Trabalhando em TI, ele sabia como encontrar informações nas redes sociais e em bases de dados inacessíveis a pessoas comuns. Mal me sentei, o Tiago, em silêncio, empurrou um tablet na minha direção. No ecrã, havia uma fotografia nítida e ampliada. Um amigo meu tirou isto por acaso ontem de manhã, no aeroporto de Faro. Ele viu este casalinho. Estavam muito melosos, e a cara do tipo pareceu-lhe familiar. Então, tirou uma foto, para o caso de ser preciso. Olha com atenção. Com a respiração suspensa, fixei o olhar na foto. Não havia margem para erros. O homem na foto, com uma camisa havaiana colorida, calções brancos e um chapéu, era o Diogo, o meu marido. Não se parecia nada com um empresário em viagem de trabalho à Suíça. Ao lado dele, estava uma rapariga jovem com um vestido sedutor de costas abertas. Ela encostava-se ao ombro dele e sorria abertamente. Era a Sofia, a tal estagiária. Estavam na recepção de um luxuoso resort de 6 estrelas no Algarve. A mão do Diogo abraçava-a firmemente pela cintura, e a mão dela repousava autoritariamente no peito dele. Mas o que me fez ferver o sangue não foram os abraços deles, mas o objeto brilhante no pulso esquerdo da Sofia. Ampliei a foto ao máximo. No seu pulso fino e branco, exibia-se um Rolex Datejust com um mostrador cravejado de diamantes. Lembrei-me de como, há um mês, o Diogo chegou a casa e gabou-se de ter recebido um grande bônus por um projeto. Ele disse que queria comprar um bom relógio para parecer mais respeitável nas reuniões com os parceiros. Na altura, acreditei nele. Até fiquei contente por ele. Afinal, ele, com o nosso dinheiro comum, comprou um par de relógios. Um usava ele, e o outro, um Rolex de senhora, com o qual eu sonhava, mas para o qual não queria gastar dinheiro, agora brilhava no pulso da sua amante. Os olhos enevoaram-se de raiva, o sentimento de traição e humilhação avassalou-me. O Tiago olhou para mim, preocupado. Leonor, estás bem? Encontrei mais uma coisa. Eles reservaram uma vivenda com vista para o mar no complexo turístico Costa Esmeralda por 7 dias. O custo do quarto é de 5.000 euros por noite. A reserva está em nome de Diogo Alves. 5.000 euros por noite. 7 noites são 35.000 euros. Mais os bilhetes em classe executiva, a comida, os presentes. Esta viagem custou quase 50.000 euros. E em casa, a minha sogra regateava comigo por cada molho de salsa. O Diogo queixava-se constantemente das dificuldades na empresa, dos bônus cortados, para me dar menos dinheiro para as despesas da casa. Para a amante, ele esbanjava dinheiro. Limpei as lágrimas e olhei para o Tiago com um olhar decidido. Estou bem. Muito obrigada, Tiago. Esta fotografia e a informação da reserva são provas de ouro para o tribunal. O Tiago acenou. Guardei todos os dados, incluindo a publicação dela no Instagram com a geolocalização. Ela publicou para amigos, mas eu consegui aceder. Está a gabar-se de que o futuro marido lhe preparou uma lua de mel antecipada. Futuro marido? Lua de mel. Estas palavras foram como sal na ferida. O que é que o Diogo lhe prometeu? Que voltaria e se divorciaria da mulher velha para casar com ela? Que eu era uma dona de casa tola que guardava a casa enquanto ele se divertia? Apertei os punhos com tanta força que as unhas se cravaram na palma da mão para me manter sã. Muito bem, Diogo, queres fazer o papel de rico no resort? Vou mostrar-te o que é um falso rico. Estás agora no paraíso, mas eu vou mandar-te imediatamente para o inferno. Virei-me para o Tiago. Ajuda-me em mais uma coisa. Fica atento a todas as ações deles nas redes sociais. E eu agora vou ter com o Dr. Miguel. Está na hora de fechar a torneira. Levantei-me e ajeitei a roupa. A dor inicial transformou-se em força. Eu já não era a esposa dócil e submissa. Eu sou a Leonor, uma talentosa diretora de marketing, e vou usar o meu cálculo frio para obter justiça. Aquela fotografia será para o Diogo o bilhete de ida para fora da minha vida, de mãos a abanar. No escritório do Dr. Miguel, hoje havia muita gente, mas ele mesmo assim deu prioridade ao meu caso.
Coloquei na sua secretária todas as provas recentes que eu e o Tiago tínhamos reunido. A fotografia do Algarve, a informação da reserva do resort e o extrato da compra do Rolex na Avenida da Liberdade, mesmo antes da partida. O advogado examinou cada documento com atenção e acenou com satisfação. Excelente, Leonor. Com estas provas, temos todos os fundamentos para pedir ao tribunal a aplicação de medidas cautelares. As ações do Diogo indicam claramente uma tentativa de ocultação de bens. A transferência de 150 mil euros para a Sofia e os gastos de luxo sob o pretexto de uma viagem de trabalho são fundamentos jurídicos sólidos. Sentei-me à sua frente com as costas direitas. A minha voz não tremia. Doutor Miguel, quero pedir o divórcio unilateralmente, hoje mesmo. E quero que o tribunal ordene o arresto de todas as contas bancárias em nome de Diogo Alves, incluindo a conta salário e a de corretagem. E sobre o Mercedes dele, deve ser imposta uma proibição de atos de registro. O Dr. Miguel olhou para mim com compaixão, mas também com respeito. Leonor, pensaste bem? Assim que a petição for apresentada e o arresto decretado, não haverá volta a dar. A vossa relação conjugal terminará de facto, embora legalmente demore algum tempo. Sorri amargamente. Voltar atrás? Ele cortou-me todos os caminhos de volta assim que entrou no avião para o Algarve com ela. Não tenho nada a lamentar. Lamento apenas os meus esforços investidos nesta família falsa. Faça tudo o mais rápido possível. Quero que, já hoje à noite ou amanhã de manhã, os cartões dele se transformem em plástico inútil. O advogado acenou e chamou imediatamente um assistente para redigir os documentos. Fiquei a ver, no ecrã do computador, as linhas a aparecer. Petição de divórcio. Requerimento de medida cautelar. Formulações jurídicas frias, que agora eram a minha arma. Trabalhamos sem interrupção durante 3 horas para concluir a preparação dos documentos. Assinei a petição com decisão e firmeza. A minha assinatura nunca tinha sido tão bonita e livre. Foi a assinatura da libertação. Depois, eu e o doutor Miguel fomos ao Tribunal de Família para entregar os documentos. Graças à preparação meticulosa e à urgência do caso, bem como ao alto risco de ocultação de bens, o juiz aceitou o caso para análise muito rapidamente. Depositamos a caução, um procedimento obrigatório para o arresto de contas. Paguei das minhas poupanças pessoais sem hesitar. No final do dia, a decisão do tribunal foi proferida. Um documento com o selo do tribunal, ordenando a todos os bancos correspondentes que arrestassem as contas de Diogo Alves. Outra cópia foi enviada ao IMT para proibir quaisquer atos com o seu Mercedes. Com esta decisão nas mãos, senti um peso a sair-me dos ombros. O fluxo financeiro estava cortado. O Diogo já não poderia tirar um cêntimo do nosso patrimônio comum para agradar a sua amante. Saí do edifício do tribunal. O sol da tarde inundava as lajes vermelhas do pátio. Liguei ao Tiago. Está tudo pronto. A rede está montada. Agora é só esperar que o peixe caia nela. Do outro lado da linha, o Tiago riu-se alegremente. Perfeito. Tenho a certeza de que esta noite vai haver tempestade no Algarve. E tu vai descansar, ganha forças para a batalha com os 2 velhos em casa. Ao mencionar os sogros fiz uma careta. Mas agora não os temia. As cartas estavam na minha mão. O apartamento onde vivo está legalmente em nome de nós os 2, mas a maior parte do dinheiro para ele foi um presente dos meus pais. Não lhes permitirei mais mandar no meu território. Conduzi para casa com um sentimento de vitória. Diogo, pensavas que eras o mais esperto? Pensavas que me podias enganar e desfrutar da vida? Enganaste-te. Quando o amor de uma mulher acaba, ela torna-se mais implacável do que qualquer homem. Desfruta do teu último jantar de luxo esta noite, porque amanhã serás um pobre, no sentido literal da palavra. Cheguei à casa já completamente escuro. Mal entrei. Senti um cheiro forte à comida. A sala parecia um campo de batalha. Latas de cerveja vazias, ossos de frango roídos diretamente na mesa de centro. A televisão berrava música de discoteca. O senhor Gonçalo estava sentado no sofá, com os pés em cima do braço do sofá, a fumar um cigarro. A cinza caía diretamente no meu chão de madeira caro. A dona Teresa estava refastelada no outro sofá, de olhos fixos no telemóvel, a rir-se ruidosamente. Ao ver-me, nem sequer me cumprimentaram nem se deram ao trabalho de arrumar a sua confusão. A dona Teresa mediu-me com o olhar e atirou.
mordaz. Oh! A senhora diretora dignou-se a aparecer. Não preparou o jantar. Decidiu matar os pais do marido à fome. Tivemos de encomendar frango de churrasco. Gastamos tanto dinheiro. Não respondi nada. Aproximei-me em silêncio, desliguei a televisão e em seguida tirei o cigarro das mãos do Sr. Gonçalo e apaguei-o no cinzeiro. As minhas ações Richitney deixaram-nos estupefactos. Que estás a fazer, sua malcriada? Rugiu o Sr. Gonçalo. O seu rosto ficou roxo. Pus-me no meio da sala e olhei para eles com um olhar frio como uma lâmina. Desculpe, meu senhor, mas nesta casa não se fuma em espaços fechados. Falei sobre isso no primeiro dia. E hoje, tenho uma mensagem importante para vós. Tirei da mala uma folha A4 e atirei-a com força para a mesa, ao lado dos ossos de frango. Era uma notificação, redigida pelo Dr. Miguel, mas que eu reescrevi numa linguagem mais simples. Isto é uma notificação de cessação da vossa residência. Exijo que arrumem as vossas coisas e saiam deste apartamento no prazo de 3 dias. O ar ficou parado. A dona Teresa abriu a boca de espanto. Os seus olhos saltaram das órbitas. Tu, o que estás a dizer? Estás a pôr-nos na rua? Esta casa pertence ao meu filho. Que direito tens tu? Enlouqueceste? Sorry. Esta casa está em nome de nós os dois, mas 90% do dinheiro para a sua compra foi dado pelos meus pais. O Diogo contribuiu apenas com uma pequena parte, obtida através de um crédito à habitação, que agora sou eu a pagar. O Diogo foi-se embora com outra mulher, levando todas as nossas poupanças. Não sou obrigada a sustentar e a servir os pais de um marido enquanto ele se diverte com outra. O Sr. Gonçalo saltou, apontando para mim com um dedo trêmulo. Tu estás a caluniar. O nosso Dioguinho foi para a Suíça para glorificar a nossa linhagem. E tu, esposa infiel, decidiste roubar a casa ao teu marido. Vou ligar ao Diogo. Ele vai tratar de ti. Peguei calmamente no telemóvel, abri a fotografia do Diogo e da Sofia no Algarve e mostrei-lhes. Olhem com atenção. É esta a Suíça do vosso filho? Isto é o Algarve. E esta rapariga é a amante dele. Ele mentiu sobre a viagem de trabalho para levar a amante a um resort, a gastar milhares, e deixou a esposa em casa a cuidar dos pais. O que me dizem a isto? A dona Teresa arrancou-me o telemóvel. O seu olhar fixou-se na fotografia. Reconheceu imediatamente o filho e a jovem beldade ao lado dele. O seu rosto mudou, de vermelho para pálido. Mas o instinto de proteção cega do filho prevaleceu. Atirou-me o telemóvel e gritou. É Photoshop. É certamente Photoshop. Inventaste tudo por ciúmes. O meu filho é bom, decente. Ele nunca faria tal coisa. E mesmo que tenha ido descansar, qual é o problema? Um homem pode ter várias mulheres. A culpa é tua. Não soubeste segurar o teu marido. E agora atreves-te a expulsar os pais dele. Abanei a cabeça com pena. Mesmo agora, eles justificam as suas ações. A minha paciência esgotou-se. Pensem o que quiserem. A verdade continuará a ser a verdade. Pedi o divórcio. O tribunal já ordenou o arresto dos bens do Diogo. E quanto a este apartamento, sou a legítima proprietária. Dou-vos 3 dias. Se no final desse prazo não saírem, chamarei a administração do condomínio e um agente de execução, que retirarão as vossas coisas. Depois, não se queixem. Dito isto, virei-me e fui para o meu quarto, trancando a porta. Atrás de mim, ficaram os gritos e as maldições da dona Teresa e o barulho de móveis do Sr. Gonçalo. Ligavam incessantemente para o Diogo. Ouvi a dona Teresa a gritar para o telemóvel. Filho, atende. A tua mulher está a pôr-nos na rua. Mas a resposta foi apenas o silêncio de um assinante indisponível. Ou talvez o Diogo estivesse demasiado ocupado com a sua amante para atender. Naquela noite deitei-me, a ouvir as suas lamentações, mas na minha alma não havia um pingo de dúvida. Bondade mal direcionada é estupidez. Fui estúpida durante demasiado tempo. Chegou a hora de pôr a minha vida em ordem. E o primeiro passo era expulsar as pessoas indignas da minha casa. Dentro de 3 dias, a paz voltaria a reinar neste apartamento. Talvez estivesse vazio, mas pelo menos estaria limpo. Só mais tarde, quando tudo acalmou, soube os pormenores daquela noite fatídica no Algarve. Uma noite que o Diogo, sem dúvida, recordará para o resto da vida.
Naquela noite, no restaurante de 5 estrelas à beira-mar do complexo Costa Esmeralda, reinava um ambiente romântico. Velas, flores, o som das ondas. O Diogo e a Sofia desfrutavam de um jantar de luxo com lagosta, bife wagyu e um vinho tinto caro. O Diogo vestia um elegante fato branco, a Sofia um impressionante vestido de noite com um colar de pérolas. Ergueram os copos ao seu futuro feliz, no qual o Diogo se divorciaria da mulher e casaria com a Sofia. Quando o jantar chegou ao fim, o empregado trouxe a conta, 2.000 euros. O Diogo sorriu com sobranceria. Tirou da carteira o seu cartão de crédito de platina e, com um ar importante, colocou-o na pasta da conta. Virou-se para a Sofia, sussurrando-lhe ao ouvido doces promessas de compras de malas de marca no dia seguinte. 5 minutos depois, o empregado voltou com um ar perplexo e, inclinando-se, disse em voz baixa: "Peço desculpa, senhor, mas o seu cartão foi recusado. O terminal indica um erro. O pagamento não foi efetuado. Poderia verificar ou usar outro cartão?" O Diogo franziu o sobrolho. Sentiu-se embaraçado à frente da sua acompanhante. "O problema deve ser do vosso terminal. Este cartão tem um limite de 150.000 euros. Que erro pode haver?" "Está bem. Tente com este." O Diogo tirou outro cartão. Um Visa Platinum de outro banco. O empregado foi e voltou novamente, abanando a cabeça em sinal de desculpa. "Também não funciona, senhor." O cartão foi bloqueado pelo banco emissor. Nesse momento, o Diogo começou a suar. Remexeu a carteira toda, tirou todos os seus cartões, de débito, de crédito. 5 cartões. E todos os 5 davam recusa na transação, ou mensagens de bloqueio temporário. O sorriso no rosto da Sofia desapareceu. Nos seus olhos surgiu a desconfiança. As pessoas à volta começaram a cochichar e a olhar de soslaio para eles. Um cliente importante. E não consegue pagar o jantar? Que situação embaraçosa. O gerente do restaurante aproximou-se. Ainda era educado, mas na sua voz havia uma certa rigidez. "Senhor Alves, o sistema informa que todos os seus cartões são inválidos. Pedimos que pague a conta em dinheiro ou por transferência. Além disso, acabaram de nos informar da recepção que o cartão de crédito que usou para garantir o pagamento do quarto por 7 noites também foi recusado. O valor total a pagar neste momento, incluindo alojamento e jantar, é de 37.000 euros. Se não puder pagar imediatamente, seremos forçados a pedir-lhe que deixe o resort e a chamar a segurança." O rosto do Diogo ficou roxo. Com as mãos a tremer, tirou o telemóvel para fazer uma transferência através da aplicação. Mas infelizmente no ecrã apareceu uma mensagem fria. A sua conta foi arrestada por ordem das autoridades judiciais. Nesse momento, no meu apartamento em Lisboa, o telemóvel tocou. Era o gerente do hotel. Como o cartão de crédito com que o Diogo reservou o quarto era um adicional ao meu, em caso de problema, contactaram o titular do cartão principal. "Estou? É a dona Leonor? Ligamos da Costa Esmeralda no Algarve. O seu marido, o senhor Alves, está com problemas de pagamento." Ouviu, e respondi calmamente, alto o suficiente para que o Diogo, se o gerente tivesse ligado o altifalante, e eu tinha a certeza de que sim, me pudesse ouvir. "Bom dia." "Sim, fui eu que pedi ao banco para bloquear os cartões. Estamos em processo de divórcio, e apresentei uma queixa na polícia por ocultação de bens por parte dele. Não me responsabilizo por quaisquer despesas dele nem da sua amante. Procedam de acordo com a lei. Se ele não pagar, chamem a polícia e levem-no." Desliguei. Do outro lado, no Algarve, o Diogo ouviu a minha voz, vinda do telemóvel do gerente. O seu rosto ficou branco como papel. A Sofia, sentada ao lado, ouviu claramente as palavras divórcio e polícia. E levantou-se em pânico. "Diogo, o que significa tudo isto? Disseste que estavam separados e que se iam divorciar em breve. Por que é que ela bloqueou os teus cartões?" "Enganaste-me." O Diogo, a gaguejar, tentou segurá-la. "Sofia, querida, acalma-te. Foi a minha mulher que me fez esta maldade. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro. São apenas pequenas dificuldades temporárias. Empresta-me um pouco para pagar. Amanhã voltamos, eu devolvo-te o dobro." A Sofia largou a mão dele e olhou para o Diogo com desprezo. Percebeu que tinha vindo para um resort com um vigarista falido, que enfrentava problemas com a lei. "Estás louco? De onde é que eu tenho dinheiro?
Convidaste-me para umas férias e agora queres que eu pague. Que patético que tu és. A Sofia agarrou na mala e foi para o quarto fazer as malas, deixando o Diogo sozinho no meio do restaurante, sob os olhares atentos dos outros clientes e a vigilância da segurança. Naquela noite, o Diogo não voltou para a sua vivenda de luxo. Foi detido na recepção para regularizar a dívida. Teve de ligar a toda a gente, a tentar pedir dinheiro emprestado, desde amigos a colegas. Mas todos o evitaram, pois eu e o Tiago tínhamos espalhado o boato de que o Diogo tinha perdido tudo ao jogo e estava cheio de dívidas. O Diogo encontrava-se num beco sem saída, no mesmo paraíso que ele próprio tinha desenhado. Um final amargo para um traidor. Depois do ultimato aos sogros e do arresto das contas do Diogo, passei a noite a arrumar o seu escritório. Queria encontrar alguns documentos importantes relacionados com os seus bens, para me preparar para a batalha jurídica que se avizinhava. Este escritório sempre foi o seu território inviolável. Ele alegava constantemente estar ocupado e precisar de se concentrar, proibindo-me a mim e a empregada de lá entrarmos para limpar. Calcei umas luvas e comecei pelas gavetas debaixo da sua maciça secretária de carvalho. Pilhas de documentos antigos, faturas de despesas de representação de há muitos anos, tudo coberto de pó. No canto mais afastado, encontrei uma pequena caixa de cartão. Lá dentro estava um smartphone antigo, que o Diogo tinha deixado de usar há 2 anos por causa do ecrã partido. Lembro-me de ele ter dito na altura que a placa-mãe tinha queimado e que o tinha deitado fora. Mas a minha intuição profissional de marketeer dizia-me: dados são ouro. Levei o telemóvel para a sala e pulo a carregar. 15 minutos depois, o ecrã com a teia de aranha de fissuras iluminou-se. Felizmente, o telemóvel ainda funcionava, embora o sensor tátil respondesse com dificuldade. Comecei pacientemente a tentar adivinhar a palavra passe. A data de nascimento dele não funcionou. O nosso aniversário de casamento também não. A data de nascimento da mãe dele, novamente errado. De repente, lembrei-me da data de nascimento da Sofia, que tinha visto nos documentos. Introduzi a combinação de números do dia, mês e ano de nascimento dela. O telemóvel desbloqueou. O meu coração apertou-se. Afinal, eles já estavam juntos há 2 anos, quando este telemóvel ainda estava em uso. E eu, durante todo este tempo, vivi numa doce mentira, confiando nele absolutamente. Fui ao gravador de voz. O Diogo tinha o hábito de gravar reuniões ou instruções da chefia, mas entre os ficheiros de trabalho aborrecidos, havia uma gravação com o nome Plano para o Futuro, com mais de 30 minutos de duração. A data de criação era de há 6 meses. Provavelmente ele sincronizou os dados da nuvem ou usou este telemóvel para fins de conspiração. Carreguei no play. Ouviu-se a voz familiar do Diogo, mas o tom era completamente diferente. Não era sério como de costume, mas descontraído e calculista. Ele estava a falar com outro homem, aparentemente um companheiro de copos. Não te preocupes, eu pensei em tudo, gabou-se o Diogo na gravação. A minha parva não percebe nada, só sabe a trabalhar que nem uma mula e ficar em frente ao fogão. Vou trazer os meus velhos da aldeia. Digo que vou para a Suíça por 4 anos. Que ela cuide deles. Tu conheces a minha mãe, tem um feitio do diabo. Ela vai espremer todo o sumo daquela nora. O outro homem desatou a rir. E tu, vais mesmo para a Suíça? O Diogo sorriu. Que Suíça, qual quê? Tirei férias, juntei o dinheiro e levei a minha Sofia para um resort. Quando voltar, arranjo um pretexto para uma discussão e divórcio-me. Nessa altura, todos os bens já estarão desviados. A Leonor fica a ver navios. Vou usar estes 4 anos para a transformar numa criada gratuita. Espremo-a ao máximo e depois dou-lhe um pontapé no rabo. E depois trago oficialmente a Sofia. Tenho dinheiro e a vida é boa. A gravação terminou com o tilintar de copos. Eu estava sentada no sofá, a apertar o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A dor inicial deu lugar a uma aversão sem limites. Eu não era apenas uma esposa traída, mas um peão no seu plano cruel. Considerava-me uma parva, uma criada gratuita. Ele queria usar-me e deitar-me fora. As lágrimas já não corriam. O ódio secou-as. Copiei o ficheiro de áudio para o computador, enviei uma cópia para o Dr. Miguel e guardei outra em 3 serviços de nuvem diferentes. Era a prova irrefutável da sua depravação moral e da conspiração para desviar bens. Com esta gravação,
O tribunal olharia para o nosso casamento com outros olhos. Olhei pela janela. Em Lisboa, começava novamente uma chuvada de verão. As gotas batiam com fúria no vidro, ecoando a tempestade na minha alma. Diogo, subestimaste-me demasiado. Pensavas que eu era uma ovelha que podias levar pela trela, mas esqueceste-te que uma ovelha encurralada pode derrubar o inimigo. Apaguei a luz da sala e fui para o quarto num estado de espírito completamente novo. Amanhã seria um dia longo, e eu tinha nas mãos a arma mais afiada para terminar este espetáculo. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório mais cedo do que o habitual para me preparar para a reunião semanal. O trabalho estava em pleno andamento quando, no átrio do edifício, começou um barulho e uma agitação. A recepcionista ligou-me. A sua voz tremia de nervosismo. Dona Leonor, desça, por favor. Está aqui uma senhora idosa a dizer que a sua sogra está a fazer um escândalo. Desfraldou um cartaz. Está a gritar, a exigir vê-la. A segurança não consegue controlá-la. Ela deita-se no chão e grita. Franze o sobrolho, pondo os documentos de lado. A dona Teresa, claro, não ia ficar de braços cruzados. Decidiu usar um truque antigo. Envergonhar-se a si mesma e aos outros para me humilhar perante os meus colegas. Para me fazer ter medo e retirar a queixa. Ajeitei o blazer, retoquei o batom para parecer ainda mais confiante e desci calmamente de elevador para o rés do chão. As portas do elevador abriram-se e vi uma cena de caos. A dona Teresa, com um vestido castanho velho e o cabelo despenteado, estava sentada no chão, no centro do átrio. Nas mãos, segurava um cartão com uma inscrição mal amanhada. Nora Devassa trai o marido e põe os pais dele na rua. À sua volta, juntara-se uma multidão de funcionários de diferentes empresas. Todos filmavam com os telemóveis. Ao ver-me, a dona Teresa levantou-se e atirou-se a mim, tentando agarrar-me os cabelos, mas foi detida por 2 seguranças. Ela começou a gritar. A sua voz estridente ecoou por todo o átrio de mármore. Minha gente, olhem para esta diretora. O marido dela desfaz-se a trabalhar para a sustentar, e ela anda aqui a enrolar-se com homens, e depois põe os pais velhos e doentes na rua, à chuva. Desavergonhada, devolve a casa ao meu filho. A multidão começou a cochichar. Lançaram-me olhares de suspeita. Na nossa sociedade, as acusações de infidelidade e desrespeito pelos mais velhos são as mais terríveis para uma mulher. A dona Teresa sabia disso perfeitamente e atingia o ponto mais sensível, a minha reputação. Fiquei imóvel, com as costas direitas, sem demonstrar medo ou embaraço. Pedi com um gesto aos seguranças para se afastarem, tirei o telemóvel da mala e liguei-o a uma coluna portátil que tinha pedido previamente ao meu assistente para trazer. Liguei o microfone. A minha voz soou alta e clara, sobrepondo-se aos gritos da minha sogra. Caros colegas, e a senhora minha sogra? Lamento muito que tenha escolhido esta forma de resolver os problemas familiares. Diz que eu a traio e que a ponho na rua. Pois bem, vamos dar a todos os presentes a oportunidade de ver as provas e decidir quem é que realmente trai e quem é o vigarista. Levantei o telemóvel e pus a gravação de áudio de ontem a tocar. A voz alta do Diogo ecoou pelo átrio, pronunciando claramente cada palavra sobre o seu plano. Enganar a mulher, desviar os bens e usar os pais como instrumento para reter a nora. Em seguida, projetei no grande ecrã do átrio, que tinha pedido previamente aos técnicos para ligar, as fotografias do Diogo e da Sofia abraçados no Algarve, bem como os extratos bancários da transferência de milhares para a amante. A multidão ficou em silêncio. Depois os cochichos recomeçaram, mas noutra direção. Os olhares de condenação estavam agora dirigidos para a dona Teresa. Afinal, é o filho dela que trai. Meu Deus, que marido canalha! Enganou a mulher e anda a divertir-se com a amante. E a velhota, que figura, sabe que o filho é o culpado, e ainda assim veio fazer um escândalo. A dona Teresa, ao ouvir a voz do filho, e ao ver as suas fotografias com outra mulher no ecrã gigante, ficou mais branca que a cal. Ficou paralisada. O cartão caiu-lhe das mãos. Toda a sua agressividade se evaporou, dando lugar à confusão e a uma vergonha ardente. Ela não esperava que eu estivesse tão bem preparada e que desferisse um contra-ataque tão esmagador. Aproximei-me dela e disse, em voz baixa mas firme: Vá-se embora, minha senhora, não se envergonhe mais.
O seu filho está agora falido no Algarve e em breve comparecerá perante um tribunal. É melhor ir arrumar as suas coisas. A minha promessa mantém-se. Dentro de 3 dias, peço-lhe que desocupe o meu apartamento. Dito isto, pedi desculpa a todos pelo barulho e pedi a segurança para levar a Dona Teresa. Ela afastou-se, cabisbaixa, sob os olhares de condenação, curvada e envelhecida. A sua tentativa de humilhação pública falhou, pondo um ponto final definitivo na minha relação com a família do meu marido. De volta ao gabinete, fechei a porta e dei a mim mesma 10 minutos de silêncio. Precisava de concentração total para o passo seguinte. As finanças do Diogo estavam cortadas. A sogra, envergonhada. Chegou a hora de lidar com a causa original. A sua amante, Sofia. Através dos contactos do Tiago, obtive o número de telefone do pai da Sofia, que vivia em Évora. Segundo as informações do Tiago, a família da Sofia era decente. O pai, um professor reformado, a mãe vendia no mercado. Pessoas simples, honestas, que prezavam a reputação e tinham muito orgulho da filha, que se tinha estabelecido bem na capital. Com certeza não sabiam que a sua filha era uma amante, que destruía a família de outra pessoa. Sentei-me no carro, fechei bem as janelas, para garantir total confidencialidade. Respirei fundo e marquei o número. Ao terceiro toque, atendeu uma voz masculina com um sotaque alentejano característico, que soava bondoso e simples. Estou a ouvir. Quem fala? Tornei a minha voz o mais suave e educada possível, mas mantive a seriedade necessária. Bom dia. Desculpe estar a incomodar. O meu nome é Leonor. Sou a esposa de Diogo Alves. Ligo por um assunto importante, relativo à sua filha, Sofia. Do outro lado da linha, fez-se silêncio. Aparentemente, o pai tentava lembrar-se quem era Diogo. Depois, a sua voz tornou-se mais animada. Ah, o Diogo, o namorado da Sofia. Ela falou dele. Aconteceu alguma coisa? Discutiram? Suspirei mentalmente. Como esperado, a Sofia mentiu aos pais. Comecei a explicar, lenta e claramente. Cada palavra minha era como um golpe no orgulho do velho pai. Receio que não saiba toda a verdade. O Diogo é meu marido por lei. Estamos casados há 7 anos e vivemos em Lisboa. A sua filha tem uma relação com o meu marido, e neste momento estão juntos de férias no Algarve. A voz do pai no telefone tremeu. O quê? O que está a dizer? A minha Sofia disse que o Diogo era solteiro, um grande chefe e que ia casar com ela. Não se enganou no número? Mantive a calma. Não me enganei. E neste momento, a Sofia está grávida do meu marido, mas não lhe ligo para discutir, mas para lhe comunicar algo mais urgente. O meu marido está a ser investigado por fraude e desvio de fundos. As suas contas foram arrestadas. Ele está falido. A Sofia, estando ao lado dele, pode ser responsabilizada como cúmplice se a investigação se alargar. Fiz uma pausa, dando-lhe tempo para digerir a informação. Ouvi a sua respiração pesada. Ouvi a sua mulher, ao fundo, a perguntar: quem é? E como ele a mandou calar? Sei que o senhor é professor. Tem uma família decente. Não quero lavar roupa suja em público e envergonhá-los perante os vizinhos. Apenas espero que ligue a Sofia e a convença a reconsiderar, antes que seja tarde demais. O Diogo não é o rico que aparenta ser. Ele arrisca-se a ir para a prisão. Se a Sofia continuar com ele, vai estragar a sua vida. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Depois, ouviu-se a sua voz trêmula e contida. Obrigado. Obrigado por me ter informado. Não foi assim que eduquei a minha filha. Vou ligar-lhe já. Desculpe-nos. Desculpe. Ele desligou. Pousei o telemóvel, sentindo uma pontada de consciência. Não queria magoar um homem idoso, mas era uma medida extrema. Tinha de cortar ao Diogo e à Sofia todas as vias de retirada. Quando os pais dela soubessem a verdade, obrigá-la-iam a voltar. E quando ela percebesse que o Diogo não só estava falido, mas também a um passo da prisão, e ainda por cima sob a pressão da família, não haveria lugar para o seu amor ilícito e gravidez. Esta chamada não foi apenas um golpe psicológico na Sofia, mas também uma forma de a ajudar a sair do pântano, antes que fosse demasiado tarde, mesmo que o meu motivo fosse ditado pela defesa dos meus próprios interesses. Os 3 dias passaram depressa. Como eu esperava,
os meus sogros entrincheiraram-se no apartamento e não tencionavam sair. Estavam convencidos de que eu os estava apenas a assustar, que em Portugal nenhuma nora se atreveria a expulsar os pais do marido, com medo dos boatos e das acusações de desrespeito. Mas enganaram-se. A Leonor que eu era morreu no dia em que o Diogo entrou naquele avião. Na manhã do quarto dia, pedi para sair mais cedo do trabalho. Não vim sozinha, mas com um agente de execução e 2 representantes da administração do condomínio. Estávamos à porta do apartamento. Toquei a campainha. Silêncio. Embora eu ouvisse o som da televisão ligada. Toquei novamente, e em seguida encostei o meu cartão à fechadura, mas a porta estava trancada por dentro com uma corrente. De trás da porta ouviu-se a voz desafiadora do senhor Gonçalo. Nem tentes entrar. Mudei as fechaduras. Vamos ver como nos expulsas. Esta casa foi comprada pelo meu filho. Tenho o direito de viver aqui. Acenei ao agente de execução. Ele ligou a câmara para registrar o que se passava. Eu disse, em voz alta mas calma, em direção à porta: Meu senhor, dei-vos 3 dias, mas recusaram-se a cooperar. Este apartamento é propriedade minha e do Diogo. Na sua ausência, sou a única proprietária legal presente aqui. A vossa ocupação ilegal da habitação e a mudança de fechaduras são uma violação da lei. Hoje convidei um agente de execução e a administração do condomínio para registrar o facto da devolução da minha habitação. Se não abrirem, serei forçada a chamar um serralheiro para arrombar a fechadura, e a segurança entrará para um despejo forçado. Do interior. Silêncio. Fiz um sinal ao serralheiro, ouviu-se o som de um berbequim. 5 minutos depois, a fechadura foi arrombada. Na sala, no sofá, amontoados, estavam o senhor Gonçalo e a dona Teresa. Os seus rostos estavam brancos de terror quando entraram no apartamento pessoas de uniforme. Tentaram gritar, mas, ao verem a câmara apontada para eles e os rostos severos dos seguranças, murcharam. Apontei para uma pilha de caixas de cartão que tinha preparado. Contratei uma empresa de mudanças. Eles vão ajudar-vos a embalar os vossos pertences pessoais. Por favor, levem apenas a vossa roupa e objetos pessoais. Qualquer bem pertencente ao apartamento, televisão, frigorífico, objetos de decoração ficará aqui. Todas as vossas ações estão a ser filmadas. Os homens das mudanças trabalharam depressa. Roupas, medicamentos, pequenas coisas, tudo foi rapidamente para as caixas. A dona Teresa chorava e amaldiçoava-me, chamando-me de nora desavergonhada e má. Eu ignorava tudo, de braços cruzados a observar o processo. Quando a última caixa foi selada, estendi ao senhor Gonçalo um envelope e uma folha com uma morada. Meu senhor, minha senhora, apesar da vossa atitude para comigo, mantenho um último respeito. Esta é a morada de uma pensão barata a 2 quilômetros daqui. Paguei um quarto por uma semana, podem ficar lá até o Diogo voltar, ou até irem para a aldeia. E aqui estão 100 euros para comida. A partir deste momento, liberto-me de todas as obrigações de vos sustentar neste apartamento. O senhor Gonçalo, a tremer de raiva, agarrou no envelope e enfiou-o no bolso. Lançou-me um último olhar de ódio e arrastou a dona Teresa consigo. Ainda vais pagar por isto. Sua víbora. Vi-os desaparecer no corredor e senti um enorme alívio. Pedi ao serralheiro para mudar todas as fechaduras para as mais modernas, com acesso por impressão digital e para apagar todos os dados antigos. O sinal sonoro da nova fechadura soou como um sino, anunciando o início de um novo capítulo na minha vida. O apartamento ficou vazio, mas tornou-se limpo e seguro. Recuperei o meu território. Enquanto eu punha ordem em Lisboa, no Algarve, o Diogo vivia as horas mais terríveis da sua vida. Depois de ter sido expulso do hotel e de a Sofia ter fugido, ficou sozinho na rua com alguns euros no bolso e os cartões bloqueados. Tentou ligar a Sofia, mas o telemóvel dela estava desligado. Ligou aos pais e soube que tinham acabado de ser expulsos de casa e estavam numa pensão miserável. O Diogo percebeu que tinha perdido tudo. Tinha de voltar para Lisboa. Mas com que dinheiro comprar o bilhete? O bilhete de ida em classe executiva tinha sido comprado com o cartão de crédito, que agora era inútil. Chegou ao centro de Faro e encontrou uma casa de penhores. Tirou do pulso o seu Rolex Submariner, que tinha comprado por 50.000 euros. O seu orgulho. Quanto dá por isto? É original, quase novo.
O dono da loja de penhores, depois de examinar o relógio com uma lupa, sorriu. O relógio é verdadeiro, mas não tem caixa nem documentos. Por um assim, só posso dar o preço de um roubado. 6.000 euros. E o dinheiro é na hora. O Diogo ficou estupefacto. Está a brincar comigo? Eu comprei-o por 50.000. Os documentos estão em Lisboa. Dê-me pelo menos 20. O dono acenou com a mão. Sem documentos significa de origem desconhecida. 6.000. É o último preço. Com fome, encharcado, sem um tostão no bolso, o Diogo, cerrando os dentes, aceitou. Com um maço de notas na mão, sentiu uma amargura. Há apenas alguns dias, esta quantia era para ele o custo de um jantar, e agora era a sua única salvação. Comprou um bilhete para a última fila da classe econômica. O voo atrasou 3 horas. Ele ficou sentado na sala de espera, a olhar para os casais felizes, e o coração apertou-se de dor. Lembrou-se de como orgulhosamente tinha saído daquele aeroporto há alguns dias, e olhou para si agora, por barbear, com a roupa amarrotada. No avião foi espremido entre 2 homens corpulentos. Na cabine, as crianças choravam. Em vez de bife e vinho, deram-lhe uma sanduíche seca e uma garrafa de água. O avião aterrou em Lisboa debaixo de uma chuva torrencial. Apanhou um táxi velho e foi para a cidade. Lisboa parecia cinzenta e fria. Ele sabia que a verdadeira tempestade não o esperava lá fora, mas em casa, no apartamento onde outrora fora o dono. A viagem do paraíso ao inferno, que ele merecera, tinha terminado. O táxi deixou o Diogo numa rua escura, algures num bairro periférico de Lisboa. Ele estava em frente à morada que eu tinha deixado aos pais dele. A pensão Conforto. Um edifício degradado, com um bar ruidoso no rés do chão. Ele entrou. Um cheiro a mofo atingiu-o. Perguntou à dona onde viviam o senhor Gonçalo e a dona Teresa. Ela mediu-o com um olhar de desprezo e acenou para o 3º andar. Subindo as escadas escuras, ouviu o choro da mãe. Empurrou a porta. Um quarto de 15 metros quadrados. Uma cama velha, um armário de plástico. O pai fumava num canto. A mãe chorava, virada para a parede. Ao ver o filho, a dona Teresa levantou-se e atirou-se a ele. Filho, voltaste. Olha o que a tua mulher nos fez. Pôs-nos na rua, neste buraco. Tens de lhe dar uma lição. Recuperar a nossa casa. O Diogo afastou a mãe e sentou-se na beira da cama. Olhou para o quarto miserável, para os seus pais envelhecidos. A raiva, a vergonha e a impotência tomaram conta dele. O senhor Gonçalo perguntou, zangado: como é que foi na Suíça? A tua mulher está a revoltar-se em casa? Ela diz que estiveste no Algarve com uma rapariga qualquer, mostrou fotografias a toda a gente. É verdade. O Diogo baixou a cabeça. O seu silêncio foi a resposta. A dona Teresa ficou paralisada. Então é verdade? Enganaste-nos a todos? O Diogo explodiu. Sim, é verdade. Eu calculei tudo, mas não esperava que a Leonor fosse uma cabra daquelas. Ela bloqueou tudo, apresentou queixa na polícia. Agora sou um pobre. O senhor Gonçalo, furioso, atirou a beata do cigarro. És um idiota, filho. Tinhas uma boa mulher, uma casa, e trocaste tudo por uma puta. Agora não tens casa, nem dinheiro, nem honra. Nesse momento, o telemóvel do Diogo tocou. Era um e-mail do Departamento de Recursos Humanos. Ele abriu-o. O título dizia: Ordem de despedimento e pedido de indemnização por danos. O e-mail informava que a empresa tinha recebido provas da sua fraude com as férias e também tinha descoberto que nos últimos 2 anos ele se tinha apropriado de 60.000 euros, falsificando faturas de despesas de representação. A empresa exigia a devolução do dinheiro no prazo de 15 dias. Caso contrário, o assunto seria entregue à polícia. O telemóvel caiu-lhe das mãos. Ele ficou sentado, petrificado. Era o fim. Não só a mulher, a casa e o dinheiro, mas agora também a carreira e a ameaça de prisão. Fui despedido, sussurrou ele. Estão a exigir 60.000 euros. A Leonor! Foi tudo a Leonor! Ela quer destruir-me! Ao ouvir a palavra prisão, a dona Teresa desmaiou. No quarto apertado, instalou-se o caos. O Diogo sentou-se num canto, encolhido. Pela primeira vez na vida, sentiu um medo verdadeiro e gelado do futuro. Uma semana depois, a Sofia ligou-me. Implorou por um encontro. Eu concordei. Ela veio ao café, exausta,
pálida, nada parecida com a rapariga glamourosa da fotografia. Pôs um saco com dinheiro em cima da mesa. Aqui estão 60.000 euros. É o último dinheiro que ele me transferiu. O resto gastei. Por favor, aceite. Os meus pais disseram que não me deixam entrar em casa enquanto não lhe devolver tudo. Mostrou-me um relatório do hospital. E eu? Fiz um aborto. Não posso ter um filho de um homem assim. Ele enganou-me a mim. Enganou-a a si. Fui tão estúpida. Senti pena dela. Ela também era uma vítima. Peguei no dinheiro. Isto será deduzido da dívida dele. E quanto ao seu ato? É uma decisão sua. Apenas lembre-se. Não se pode construir a felicidade sobre a desgraça alheia. Ela desatou a chorar. Fui-me embora, deixando-a sozinha com o seu arrependimento. Um mês depois, numa noite chuvosa, o Diogo esperou-me à porta do escritório. Parecia um sem-abrigo, molhado por barbear. Caiu de joelhos à minha frente, numa poça. Leonor, perdoa-me. Eu errei. Foi tudo a Sofia. Ela enfeitiçou-me. Perdi tudo. Perdoa-me. Volta para mim. Dá-me uma oportunidade. Olhei para ele com desprezo. Levanta-te. Não te humilhes. A escolha foi tua. A Sofia devolveu-me o dinheiro. Ela tem mais consciência do que tu. Ao ouvir falar em dinheiro, os seus olhos brilharam de ganância. Então tens dinheiro. Ajuda-me a pagar a empresa. Abanei a cabeça e fui-me embora. Resolve os teus problemas sozinho. Vemo-nos no tribunal. Entrei no meu carro quente e seco e parti, deixando-o a chorar à chuva. No dia do julgamento, eu estava calma e confiante. O Diogo sentou-se sozinho, cabisbaixo, sem advogado. Tentou balbuciar algo sobre investimentos falhados, mas as minhas provas, os extratos bancários e, principalmente, aquela gravação de áudio não lhe deixaram qualquer hipótese. O tribunal proferiu a sentença. Divórcio. O apartamento e o carro eram meus, pois a origem dos fundos foi provada. O Diogo foi condenado a devolver-me os restantes 70.000 euros que tinha desviado do orçamento comum. Saí da sala de audiências como uma vencedora. Estava livre. 2 anos depois. Estou sentada num bar no topo de um arranha-céus em Lisboa. Bebo um copo de vinho e olho para a cidade noturna. Depois do divórcio, vendi aquele apartamento, mudei-me para o Porto, onde me tornei diretora regional de uma grande empresa multinacional. Construí uma carreira brilhante, tornei-me ainda mais bonita e confiante. Recebo uma mensagem do Tiago. Leonor, adivinha quem encontrei? Chamei um táxi, e o motorista era o Diogo. Ele enviou uma foto. Ao volante estava um homem magro, de pele escura do sol, com o uniforme de um serviço de transporte. Está com um aspecto horrível, escreveu o Tiago. Reconheceu-me. Ficou embaraçado, não disse uma palavra durante toda a viagem. Dizem que ainda vive num quarto alugado, trabalha que nem um mouro para pagar as dívidas. Os pais dele voltaram para a aldeia. A mãe, depois de um AVC, ficou acamada, e o pai bebe. O karma. Olhei para a foto sem qualquer emoção. Era o preço da sua escolha. Pousei o telemóvel. Ao meu lado sentou-se um homem elegante. O André, o meu sócio, que há 6 meses me cortejava insistentemente. Em que pensas? Perguntou ele suavemente, pondo um copo à minha frente. Sorry. No passado. Mas isso já é passado. Ele ergueu o seu copo. Ao nosso futuro brilhante. Brindamos. O tilintar dos copos soou alegre. Por uma vida nova, livre e feliz. A história do meu antigo casamento terminou, abrindo as páginas em branco de um novo livro, do qual, agora, eu era a autora. A história termina aqui. Obrigada a todos pela atenção e pelo apoio ao canal. A vossa subscrição e atenção são precisamente a motivação que ajuda o canal a continuar a contar mais histórias de vida, histórias de família e histórias sobre o destino nas próximas edições.